mas não foi. Na pandemia, a gente viveu um desafio muito grande. Estávamos os dois com visto aprovado para embarcar para o Canadá. Foi aprovado em janeiro de 2021, não, de 2020. E aí, quando foi, a gente viria, embarcaria em março, para ele começar as aulas em maio. E aí, em março, começou a pandemia. Então, aeroportos fechados, tudo fechou, aquela loucura. Olhamos um para o outro e disse, vamos adiar para setembro, que era a outra entrada que teria. A gente não sabe o que vai acontecer no mundo. Você está empregado, tem o seu emprego, então vamos ficar aqui até resolver. Eu não queria também ficar longe dos pais, né, naquela fase, que era uma fase complicada. Só que o negócio da pandemia não passou, né? A pandemia foi aumentando e aquilo negócio virando caos, e aí adia de novo, não adia. A gente ficou um ano no Brasil, e nesse um ano o Janieri chegou para mim e falou, disse, olha, a gente se planejou 3 anos para essa mudança, mas eu simplesmente decidi que não vou mais. E eu disse, como assim não vai mais? Eu digo que foi o primeiro desafio que eu sofri com este plano. Eu disse, como assim você não vai mais? A gente mudou a nossa vida inteira durante 3 anos, planejamos, fomos lá, conheceu, tá tudo certo, o visto está aprovado, o Canadá está nos... Qual foi o problema? Olha, no meio da pandemia todo mundo está perdendo emprego. O que eu vou fazer no Canadá sem emprego? Você está doida? Eu não vou mais. Eu tenho um emprego. Para mim não fazia sentido nenhum. Como está todo mundo perdendo emprego, uma vida louca, e eu tinha tudo bem Tranquilo, definido, né? tudo tranquilo. Como eu vou largar tudo isso e vou me aventurar num país que eu não conheço? A gente, naquele contexto lá, a gente não sabia o que ia acontecer no mundo, quanto tempo ia durar a pandemia. Então, vendo tudo aquilo, você vai se contaminando com um monte de informação, acho que todo mundo passou por isso na pandemia, e aquilo foi aumentando na minha cabeça. Eu disse, não faz sentido, é um contrassenso enorme, tá largando tudo num momento desse, e talvez tenha sido uma mensagem que chegou para a gente não tocar adiante esse nosso plano. E aí, nesse momento, eu pensei em desistir. A Volha, com muito tato, com muito jeito, esperou o meu tempo, esperou que as coisas acalmassem mais, que a poeira baixasse, como a Esperei gente 3 fala. semanas, né? 3 semanas. Não, eu Ok. fiquei. Não, quando ele falou isso pra mim, eu disse assim, ó, coerente. Ele é coerente, ele tá certo, né? Não podia dizer, não, vamos de qualquer jeito. Eu disse, não, ele tá certo. Vou dar o tempo dele. Esperei uns dias e quando eu perguntei, passou 3 semanas, eu perguntei pra ele o que podia tornar a mudança mais segura pra ele. Né? Disse, o que eu posso fazer para que a gente possa ir, não perca, né, esse visto, porque tipo, o tempo de visto de um ano eu tinha perdido no Brasil. Se eu não embarcasse logo, a gente ia ter que começar tudo de novo, fazer outro processo, outras comprovações, ia demorar muito. Eu digo, pelo amor de Deus, não, o que eu posso fazer? Aí ele disse assim, ele me desafiou achando que eu não iria, né, conseguir. E aí ele olhou para mim e disse assim, consigo um emprego lá. Se você conseguir um emprego, eu vou. Porque aí eu sei que a gente não vai passar fome, né? Porque como é que muda para um país que lá também está em pandemia? Não está em pandemia só no Brasil, lá também está. E lá está todo mundo demitido. Então, como é que você vai chegar lá e vai me garantir que a gente vai conseguir um emprego? E aí eu lembro que naquela época eu disse, obrigada, você está doido, né? Como é que eu vou conseguir um emprego do Canadá, ou aqui do Brasil, no Canadá, com todo mundo, empresa fechando, né? Lockdown e tudo. Mas foi essa virada de chave aí que fez com que eu chegasse contratada do Brasil aqui, né? Então, naquela época eu já tinha um perfil no Instagram que eu falava sobre Canadá, na época da pandemia muita gente queria, né, tava ali, né, pesquisando e planejando, e eu comecei a tirar dúvidas de pessoas, né, e comecei a gerar conteúdo, fazer algumas lives com algumas pessoas que já trabalhavam nessa área, e eu disse para ele, eu vou intensificar todo esse meu trabalho na internet, porque uma hora eu vou ser vista. Eu não sei como, mas uma hora alguém vai me ver. Então eu comecei a investir ainda mais tempo, produzir mais conteúdo, produzir mais lives, e algumas empresas grandes começaram a fazer live comigo, até o momento que eu tentei fazer parceria com uma determinada empresa, na época que era focada só nessa parte educacional, e ela disse, olha, por conta da pandemia, a gente não está fazendo nenhuma parceria, né? Mas, assim, o que a gente pode te auxiliar? Eu disse, não, eu tenho alguns clientes para vocês atenderem, porque começou a chegar cliente para mim no Instagram e eu não tinha como fazer essa comunicação, né, com algumas escolas e tudo. E eu comecei a dizer para eles, olha, eu tenho cliente, tenho esse, eu tenho esse, eu tenho esse. Aí, eu posso atender?
Então, me coloquei lá para trabalhar para a empresa sem ser funcionária ainda. Comecei a atender como se fosse pela empresa e mandava o cliente fechado já para lá para a empresa. Atendia Dessas esse cara. dessas empresas de educação que tem, né? Às vezes a pessoa não sabia nada da cidade ou de Toronto, por exemplo. Eu já tinha tido a experiência de Toronto, né? Eu já tinha visitado algumas instituições quando eu estava aqui com o Janieri, porque a gente fez pesquisa e visitou algumas instituições para escolher a dele quando a gente estava aqui. Então eu tinha referência, eu sabia falar, preço, coisas, né? Então comecei a conversar, orientar algumas pessoas e comecei a enviar clientes para essa empresa. Até que quando passou 1 mês, 2 meses que eu estava fazendo isso, o dono da empresa entrou em contato comigo e me pediu para fazer uma reunião. Achei que ele ia formalizar a parceria, né? Mas na verdade ele olhou para mim e disse: olha, eu queria formalizar só a sua contratação, porque trabalhar para a gente você já está trabalhando. Então, queria saber se você aceita esse salário aqui, vamos negociar o salário, que a partir de hoje você é uma funcionária nossa e você vem trabalhando do Brasil para cá. Já pensou? Você no Brasil já estava trabalhando para eles, né? Então. Exato, eu fui contratada. O desafio você não só aceitou, como você já colocou em prática, né? Agilizou tudo, né? Tudo. Aí, na hora que eu saí, né? Desculpa o termo, mas na hora que eu saí da reunião, eu fiquei sem acreditar, né? Agradeci super e tal. E ele disse: olha, se tiver que agradecer, agradecer a você. Você batalhou por isso, você fez, você mostrou seu trabalho, você mostrou seu valor, mesmo antes, né? Sem ter uma oportunidade, você fez acontecer para a gente. Então não tem porquê. Eu estou só oficializando que você faz parte da empresa agora, a partir de hoje. Você fica contratada pela filial do Brasil e quando você chegar aqui, a gente já muda para a filial Canadá, no momento que você puder vir, por conta da pandemia e tal. Então, na hora que eu saí da reunião, eu só olhei para o Janieri e disse: e agora? Vai dizer o quê? Né? Então, agora, na verdade, assim, estamos entre amigos. Né? Na hora eu olhei para o Janieri e disse: chupa, Janieri.